a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, agora há pouco a gente estava conversando com a Gabriela Echenique lá de Brasília e ela estava nos atualizando sobre o que deve acontecer hoje na capital federal em relação ao caso Banco Master. Inicialmente seria uma acariação, mas o próprio ministro Dias Toffoli recuou e agora serão depoimentos e depois vai se avaliar a necessidade ou não de ser realizada uma acariação. Que confusão, hein, Miriam? Confusão criada pelo ministro Dias Toffoli. Ele convocou uma acariação que tinha dois defeitos, dois problemas. O primeiro problema é tratar o fiscalizador no mesmo nível que trata os suspeitos de crime financeiro. Então, a Diretoria de Fiscalização do Banco Central detectou o crime e fez tudo certo. Levou ao Ministério Público, que levou à Polícia Federal, que confirmou o crime. E o inquérito está andando. Não é? Do outro lado, você tem um funcionário público de 30 anos de carreira e que fez o seu trabalho, fez o seu dever. Então, tratou todo mundo da mesma forma. Até agora, o Banco Central não sabe em que condições está indo, porque ninguém chamou como testemunha. Mas, então, está indo como suspeito? Suspeito do quê? Né? Porque está sendo tratado da mesma forma. Aí, outro defeito dessa convocação do ministro é o fato de que não tinha sido interrogado. Ninguém foi interrogado. Se ninguém foi interrogado, como é que pode fazer acariação? Você faz acariação quando tem contradições de depoimento. Aí, como todo mundo criticou, os bancos criticaram, os advogados criticaram, a imprensa especializada criticou. Então, ficou claro que ele estava fazendo uma coisa fora do rito do processo legal. Aí, o que ele fez? Quando o Banco Central fez um embargo de declaração perguntando, eu tenho mesmo que ir, em que condições estou indo? Ele soltou uma nota dizendo, não está indo como investigado. Mas também não disse que era como testemunha, como nada. E falou que ia ser ouvido pela autoridade policial e que mantinha a acariação. A nota, ele não falou a palavra, mas a nota do sábado, ele fala de manutenção de exatamente tudo que havia decidido antes. Então, portanto, a acariação. Aí ontem ele começou a transformar isso em depoimento prévio e à polícia. Entendeu? Então, ele está tentando reduzir dano de um erro que ele cometeu. O ministro Dias Toffoli cometeu um erro e agora está tentando reduzir o dano. Mas, Cássia, o problema é muito complicado e vai ter novos desdobramentos. E eu queria contar notícias que eu apurei ontem, que é o seguinte. Esse inquérito que o ministro Dias Toffoli disse que ele é o juízo competente para tratar, apesar de não ter nenhum envolvimento até agora de autoridade com prerrogativa de foro, esse é um dos processos. Tem outros inquéritos correndo na Polícia Federal, investigados pela Polícia Federal e no juízo de primeira instância, no Rio de Janeiro, no Fundo de Previdência dos Funcionários, né, que teria feito um acordo lesivo aos interesses dos funcionários, no Amapá, pelo mesmo motivo, e em São Paulo, um outro inquérito por gestão fraudulenta. Esses três estão correndo, pelo menos esses três, segundo a minha fonte, é possível que haja outros ou estejam iniciados outros em outros estados. Outra informação, quando foi preso o Vorcaro, foi apreendido material para análise, tudo está sendo analisado e já foi extraído do telefone celular do Vorcaro todo o seu material. Então, isso aumentou o material para esse primeiro inquérito que está sob Dias Toffoli, com uma condução desse processo muito ruim. Então, o que se espera é que o ministro corrija os rumos da sua atuação nesse caso. Principalmente, não pode tratar a autoridade monetária que fez a denúncia, que encontrou o mal feito, da mesma forma que trata os suspeitos. Não pode, eles não estão no mesmo nível, entendeu? Então, isso tem que ficar mais bem esclarecido, Cássia.
Sem dúvida. E pelo que você está contando para a gente, Miriam, nos próximos dias a gente ainda vai ter muitos desdobramentos destas investigações. Miriam, por hoje, muito obrigada. Voltamos a falar amanhã. Até lá. Até lá.